Ah, é uma tabela, eu preciso, por exemplo, alguém chega para você e diz, olha, eu quero fazer o controle agora de gasto de combustível. Então você vai criar uma estrutura que vai precisar armazenar gasto de combustível. Então, qual é a primeira coisa que você vai pensar? Tipo de combustível. Mas antes disso eu tive que ter outra coisa. Datas, outra coisa. Preço, outra coisa. Está faltando um que é mais principal ainda. Quilometragem. O que mais? Quantidade. Posto, pode ser. Quantidade. Quem que consome? O veículo. É o principal. Eu tenho que saber qual é o veículo, que a partir do veículo é que eu vou destrinchar todo o resto. Então, meu primeiro atributo é o veículo. Pronto. Que veículo é? É um carro pequeno? É um SUV? É um caminhão? Ah, é caminhão. É diesel? É. Quilometragem inicial? Tá. Quilometragem final? Quanto de combustível? Ou seja, aí você vai colocar as fórmulas para você fazer os cálculos. Tá certo? Ou seja, tem que partir do início. Então você tem sempre que fazer esse brainstorming toda vida que você for construir uma tabela. Para quê? Para você construir uma tabela eficiente, uma tabela correta. Tá? Porque se você ficar o tempo todo com o pensamento de Excel, o Excel não tem pensamento. O Excel é jogar lá dentro e acabou-se. E um dia alguém diz, rapaz, eu acho que essa coluna devia ser a primeira. Aí ele vai e move a coluna e resolveu o problema dele. No Access não. No Access, depois que você montou tudo, um formulário, um relatório, uma consulta, aí um belo dia alguém diz, olha, tá faltando aí o carro, né? Vixe, cara, como é que a gente vai colocar o carro aqui, hein? Porque já tem consulta feita, já tem tudo feito. E aí? Dá para colocar? Dá. Mas a confusão para fazer a replicação desse campo depois é maior. Então, por isso que a gente tem que sempre pensar nele antes. Esse é o conceito inicial. Sempre modelar de forma eficiente, ou seja, pensar em tudo que pode fazer parte daquela entidade. Todas as suas características. Elenca, escreve tudo que for atributo daquela entidade. Aquilo que não servir, descarta. Né? Eu preciso saber o tamanho do pneu? Não. Eu preciso saber a cor do carro? Talvez. Né? Eu preciso saber a placa? Sim, né? Tem que fazer o controle do carro, né? Então, tem algumas características que eu preciso ver. Tá certo? Por exemplo, saber a cor do estofamento da cabine do caminhão. Eu preciso saber disso? Não, isso é irrelevante. Pois é. Agora, quer ver um atributo interessante que eu posso saber? Se o carro tem ou não ar-condicionado. Por quê? Porque o carro consome, né? Consome mais combustível utilizando o ar-condicionado. Né? Ou, por exemplo, se o cara está andando com os vidros abertos. Né? Ele vai ter um maior empuxo, e vocês sabem que andando com o vidro aberto, o carro ele força mais, ele vai gastar mais combustível. Tá certo? Então são esses conceitos que você tem sempre que pensar fora da caixinha. Você nunca vai ter que pensar aqui, ó, certinho, é só isso aqui que eu tenho que ver? Não. Sempre a tua visão vai ter que ser sempre grande, sempre maior. Beleza? E como é que a gente vai desenhar isso? Aí eu fiz a explicação da estante do livro, que é bem simples e é fácil da gente entender, né? Então, como é que funciona aqui? Notação de participação. Estante e livro. A estante guarda livro, mas como é que ela guarda livro? Então, eu tenho essa especificação. A estante, uma estante pode ter no mínimo 0 livros. Pode? Pode estar vazia. Mas ela pode também ter um ou muitos livros, não pode? Então está ali a representação, 0,n. Ou seja, eu posso ter nenhum, eu posso ter muitos livros. E do outro lado, o livro. Cada livro pode estar somente em uma única estante, ou seja, um livro é único. Então um livro pode estar somente em um único local.
Tá certo? Então, se vocês verem esse tipo de notação, de modelagem em algum livro ou em algum site, então vocês já vão entender o que é que significa isso. Então, a estante, ela pode ter nenhum ou muitos livros, e um livro pode estar em apenas um único local, por vez. Sim, Oi. me chegou uma dúvida, porque eu li o zero e o em, de zero ou nem, não se refere a livro, sabe que o e o também se refere somente aos livros, né? Ao livro. Mas aí o que ele está se referindo, na verdade, é a quantidade, a ocupação. Ou seja, a estante, ela pode conter. Por quê? Porque a estante, ela é um objeto que vai receber. Está relacionado ao verbo que eu vou utilizar. Está relacionado ao verbo e está relacionado ao que tipo de entidade ela é. No caso, a estante é como se fosse um objeto recebedor. Ele é que vai receber as informações. Tá certo? O livro é o objeto doador. É ele que vai doar. Tá certo? Então, eu tenho também que entender que tipo de entidades eu tenho. Tá? Eu tenho cadeira e eu tenho pessoa. Como é que eu faço essa relação? Eu tenho uma pessoa para uma cadeira e uma cadeira para uma pessoa. Não é assim? Mas, na verdade, na vida real, eu posso ter uma pessoa para uma cadeira e uma cadeira para muitas pessoas. Tá certo? Ou seja, eu tenho que saber quem é o objeto que vai receber a informação. E eu tenho que saber o objeto que vai doar. Vai existir situações que os dois doam. Um dá uma parte e o outro dá outra parte. Tá certo? Mas isso é uma questão que você sempre vai observar quando você estiver construindo as suas entidades. Mas sempre observar quem é o objeto, ou seja, quem é a entidade que doa. Quem é a entidade que recebe. Que é aquela que vai armazenar as informações. Tá certo? Deu para entender, sabe? Essa outra forma, ela é mais simples. É a que eu gosto de usar. Uma estante pode ter muitos livros. Simples assim. Uma estante, quantos livros? Um pedido, quantos clientes? Um cliente, quantos pets? Quantos animais de estimação ele pode ter? Ou seja, sempre vai ser da esquerda para a direita. Ah, mas se for ao contrário? Um livro só pode estar em uma única estante. Porque eu sei que o livro, a entidade livro, ele é um objeto que eu não posso guardar nada dentro dele. Tá certo? Ele é o objeto que vai ser movido, ele é o objeto que vai ser doado. Tá certo? Então a estante é que vai receber. Ok? Ficou claro? É com base nisso que a gente vai fazer as nossas modelagens. Né? Ou seja, entender que tem um objeto que vai receber toda a informação para armazenar. Tá? Exemplo, que eu estava dando ainda agora, o controle de combustível. Eu vou precisar de uma entidade que vai ter as características do veículo. Não é assim? Aí eu pergunto, eu preciso ter as características do veículo, e o que mais que eu preciso ter? Só uma entidade é suficiente? Se eu tiver só a entidade veículo, já serve? Eu já consigo fazer o controle? O que é que eu preciso mais? Não, certo. Mas eu digo assim, eu tenho entidade veículo, já tenho os atributos para ele. Né? Eu pergunto, só eu ter a entidade veículo, eu consigo fazer esse controle? Aí então eu tenho que ter alguma outra entidade. Eu tenho que ter alguma outra coisa que eu vou lá e armazene essa informação. Que eu alimente essa informação. Tá certo? Então eu posso ter uma entidade controle e uma entidade veículo. Estão entendendo por que tem que ser separado? Por quê? Porque eu posso ter... Aí vem outra relação, ó, empresa-veículo. Entidade empresa, entidade veículo. Uma entidade empresa pode ter quantos veículos? Nenhum ou muitos. Não é isso? E um veículo adquirido por uma empresa pode ter quantas empresas? Uma. Entenderam? Então, por isso que eu preciso de ter
uma entidade veículo e uma entidade controle, uma entidade que vai me controlar. Então essa entidade de controle vai armazenar qual é o carro, então ele puxa essa informação de onde? Lá na entidade veículo. Eu posso ter, nessa entidade de controle, por exemplo, eu posso ter o controle e saber quem é o motorista. E aí, onde é que eu vou puxar essa informação do motorista? Aí eu crio o quê? Uma outra entidade, chamada motorista. E assim vai. Você consegue medir quem é o melhor desempenho, opinião? Aí no final eu consigo saber, por exemplo, quem está bebendo mais, se é o motorista ou se é o carro. Porque de repente eu tenho um carro muito econômico, mas o cara bota o pezão lá embaixo e consome mais do que o outro. Pois é, então o que acontece? Só consigo saber isso quando eu tenho informação. Aí vem a questão, quem é a tabela que vai receber? Quem é a tabela que é armazenadora? É a tabela, eu vou chamar de tabela container, que é aquela tabela que vai guardar. Exemplo aqui do livro e da estante. No caso é a tabela controle. É aquela tabela que recebe as outras informações. Tá certo? Sempre vai ser assim. Em qualquer meio. Mas o que eu quero que vocês entendam é, sempre eu vou ter uma tabela, uma entidade, container, aquela que vai receber tudo. E eu vou ter as outras que vão doar informações. Sempre vai ser assim. Tá certo? Ficou claro? Vai melhorar quando a gente começar a modelar. Tá certo? Então, as formas que você pode ver são essas. Tem esse formato que tem o formato clássico, que tem esse losango aqui no meio. Tem esse aqui é o famoso o pé de galinha, também muito conhecido. E tem o chamado colunas conectadas, que esse é o formato que o Access usa, certo? O Access usa esse primeiro aqui, que é o colunas conectadas. Ó, para muitos. Então, um vendedor para muitos clientes. E os clientes, apenas cliente para um vendedor. Certo? Aí tem de baixo, nesse formato ML, mas a gente vai acabar usando aquele lá em cima. Dúvidas? No doubt, né?